Nosso tema para conversarmos hoje é sobre professores cuidando de adolescentes. Esse tema é muito emergente, principalmente agora em fase onde estamos de pandemia e os professores estão trabalhando de casa, tentando fazer aulas online. E as escolas foram pegas de surpresa porque escola presencial é diferente de escola de ensino à distância, EAD, né? E aí os professores, muitos começam a me ligar ou nas conversas com alguns professores que são professores de ensino fundamental 2, de segundo grau também, ensino médio, que lidam diretamente com adolescentes, começam a me procurar assim para perguntar algumas coisas e ao mesmo tempo fazendo queixa dos adolescentes. Então é importante esse tema de hoje para que a gente possa localizar você, professor, que está aí diante desse desafio de fazer as aulas online. Muitas das atividades você está desenvolvendo na sua própria casa. E aí, esses cuidados servem tanto para a hora que você está em contato pessoal com o adolescente, presencial, e principalmente agora neste momento de pandemia. Lembrar que esta relação de professor e alunos, mesmo você estando de casa trabalhando e os alunos te acompanhando via online, lembrar que você é o professor e aquele outro é o aluno, o adolescente. Porém, um aluno adolescente não é no mesmo paradigma de um aluno criança. Então, para isso, além de você ter que se colocar no seu papel, e o que é isso? Eu estou desenvolvendo uma aula, eu tenho que estar decentemente vestido, de preferência com a própria roupa que eu visto na escola. Alguns têm o jaleco de professor, outros têm a camiseta da própria escola, o uniforme de professor, depende de cada escola. O que é mais comum é vermos o professor de jaleco. Então, professor, colocar o jaleco de professor ou vestir a roupa adequada com o professor. Porque temos narrativas de adolescentes conversando com seus pais dizendo que professor aparece de bermuda, de camiseta. Já narrativas até de professor dando aula sem camiseta, ao ar livre. Não é assim. Mesmo estando à distância, o professor tem que ter o seu papel definido, igual em sala de aula. Se quem lida com um adolescente, se o professor que lida com adolescentes, que vai nessa faixa etária de pré-adolescência, de 11 anos até final do segundo grau, que vamos dizer aí até seus 18 anos, sabendo que a adolescência depois continua no ensino no terceiro grau, né, na universidade, porque ela se encerra aos 22 anos, mas o primeiro passo é que não confunda as coisas. Por quê? Porque o adolescente ele tem uma tendência de querer atrair o adulto para as necessidades emergentes dele, conforme as suas necessidades, conforme a sua idade, para dominar o papel exatamente, para que fica uma confusão, né? Tanto é que eles chamam os professores de tio. Ô tio, daqui a pouco estão identificando você como pai, como mãe, e muitos, dependendo da idade, também com o desenvolvimento de um romance, de um desejo, de uma atração. Se você não tem os critérios de colocar o limite como professor, isso não vai dar boa coisa, né? Esses tempos agora, numa cidade do interior de São Paulo, foi denunciado através de um curso técnico. Os jovens denunciaram que um professor, durante a aula à distância, se masturbou no vídeo. Então ele foi assim convidado a ser retirado da escola. Ele foi assim execrado praticamente, né? E o problema é que é uma região assim conservadora, não tem só a ver com conservadorismo, lógico, mas um professor desse ele está cometendo um ato de crime sexual, né? De abuso sexual, mesmo à distância. Que piração, quer dizer. Outra coisa que é importante, todo adulto já foi um adolescente. É importante isso. Às vezes parece que os professores não querem entender isso. Eles já estão adultos, já são profissionais, vivem 24 horas praticamente da profissão,
porque a carga horária de um professor é muito grande, né, para ele poder ter uma remuneração adequada. Ele tem às vezes 40, 50 horas aulas e mais as atividades que ele tem que desenvolver dentro da própria casa dele. Agora, você imagina, né, lidar com várias turmas, vários alunos. Uma das coisas que ele tem que tomar cuidado é de saber que um dia ele foi adolescente para que, diante de algumas transgressões da adolescência, que faz parte da adolescência, uma das coisas que é da adolescência e que todos nós fizemos e todos nós passamos por isso como adultos, nós já fomos adolescentes. Então lembrar esse pequeno detalhe, que um dia eu também já fui adolescente. E para o professor que lida com o adolescente, isso é fundamental. Por quê? Porque você não vai ficar atacando alguns delitos, entre aspas, algumas mentiras, entre aspas, que o adolescente venha a praticar. Lógico, eles vão sabotar. Eles vão fazer prova online, vão tentar usufruir o máximo possível dos benefícios para si mesmos. Vão tentar colar, lógico, já cola dentro da sala de aula, imagina online, né? Sabotar trabalho, isso é muito característico, né? De fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. O que mais se faz hoje nas universidades brasileiras é comprar pessoas, né? Comprar trabalhos prontos de TCC, até de dissertação de mestrado, até de doutorado. Adultos fazem isso. Na verdade, eu tenho uma seguinte simulação. O professor ele tem que entender que adolescente não mente. Ele cria situação, ele inventa. Então é uma criatividade para favorecer a si mesmo. Isso é uma lógica do adolescente. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Então, nesse sentido, que o professor não pode retalhar o adolescente simplesmente por causa de uma transgressão que este adolescente faz. Ele precisa simplesmente saber entender que isso faz parte da adolescência. É lógico que aí o professor ele tem que partilhar regras e limites com o adolescente. Ele tem que fazer o adolescente participar na construção do que é certo e do que é errado dentro da postura professor-aluno, aluno-professor. E dentro do seguir a disciplina de determinada escola, determinada matéria que o professor está dando. Por exemplo, professor de matemática, professor de filosofia, todos têm que construir os critérios de limites e regras e fazer seguir essas regras. Só que na adolescência não adianta o professor jogar de cima para baixo as regras que ele acha que é melhor. O importante é o professor partilhar a construção das regras e sabendo que mesmo os adolescentes cometendo delitos para driblar esta regra, lembrar que um dia você, professor, como adolescente, já fez isso. Se nunca fez é porque foi reprimido, porque é característica da adolescência tentar transgredir. Ao adolescente transgredir, não tem problema, puxa para relembrar a regra coletiva que foi construída. E uma outra dica, eu sei que esse tema ele é muito amplo, a gente pode continuar essa conversa por mais vídeos, né, da relação professores, o cuidado dos professores com os adolescentes. Então aqui eu falei dos papéis, eu falei da percepção do professor como também já tendo passado pela adolescência, eu falei da construção das regras e dos limites. E para terminar eu vou colocar assim uma dica para que o professor que é professor de adolescente possa identificar onde que ele está projetando a sua adolescência mal resolvida. Muitos professores aí são professores porque não conseguiram galgar uma carreira de engenharia, de medicina, na área de saúde. Né? Tem gente que queria ser filósofo e não ia dar dinheiro, virou professor de sala de aula. Tem gente que foi fazer geografia pensando que ia fazer o mapa do novo mundo e acabou virando professor de sala de aula. Tudo isso, muitos professores começam a se irritar quando começam a identificar coisas do adolescente que também ele vivenciou no passado, mas ficou mal resolvido, não ficou bem elaborado. Aquela irritação que você tem como professor na relação com seus alunos adolescentes é sintoma de que você tem coisa mal resolvida neste item. Então, olhe para si mesmo. E é importante, gente, saber que adolescente tem muito potencial. Valorizar os focos de que cada adolescente é capaz e os valores que cada um deles tem. E ser amigo desses alunos adolescentes. Fazer parceria com eles. Projetá-los para um bom amanhã. Esse tema é muito vasto,
mas eu agradeço a sua atenção. Até o